Oi gente, tudo bem? Alex aqui. O vídeo de hoje é sobre uma pauta que já está um pouco batida, mas eu vi alguns vídeos hoje, aliás, que vêm trazendo novamente essa discussão, colocando algumas coisas muito preocupantes. Então, eu queria voltar ao assunto da Amazônia, da preservação natural no Brasil e nos países do mundo. Primeiro de tudo, eu gostaria de entender o contexto histórico do Brasil e no quesito preservação do meio ambiente. Eu até citei no vídeo anterior que as pessoas têm levado tudo no quesito ou é direita ou é de esquerda. Não existe se é de direita ou se é de esquerda a utilização dos recursos naturais brasileiros. A forma como são utilizadas é que se encaixam em um dos dois modelos. A política brasileira, historicamente, é negligente a punição de empresas que tratam da exploração natural de recursos através do lucro com destruição do ecossistema local. A gente pode ter como exemplo o governo Lula, assim que assumiu, nos anos de 2000, no ano de 2002, 2003. Os anos seguintes, 2004 e 2005, foram simplesmente os anos em que mais houveram desmatamento por queimada no Brasil. Isso porque o histórico, que eu vou deixar no link aqui, do mapa de desmatamento do Brasil dessa época é calculado por queimadas. Se você tomar em consideração o que foi retirado via corte ou por inundação para ter novas hidrelétricas ou outras formas de desmatamento que houveram na época, não estão computados. Outro exemplo que a gente pode ter é a barragem de Mariana. Já faz anos que estourou a barragem, destruiu o Rio Doce, até hoje é um cenário de pós-apocalipse. Não tem a vida mais no rio, não foram feitos reparos prometidos pela Vale. Algumas coisas, sim, elas passam até propaganda na televisão para parecer que é tudo lindo e perfeito. Mas ainda tem trâmite da justiça porque famílias que foram deslocadas das suas casas, tiveram perdas irreparáveis, não receberam as devidas indenizações. Ainda estão aguardando, ou seja, a Vale do Rio Doce dizimou um rio inteiro, dizimou populações que viviam em volta, sobreviviam do rio, tinham como meio de subsistência pesca ou garimpagem ou outras coisas do tipo às margens do rio, simplesmente não tem mais nada e não receberam por isso. Ficou por isso mesmo. Um dia, quem sabe, vai ser julgado. Mas até lá, a Vale já encontrou outras formas de fazer dinheiro e aí vai ter como pagar ali 10% do novo lucro com outra coisa que está produzindo. Outro exemplo mais recente é Brumadinho e as demais barragens em Minas Gerais, que tiveram o mesmo problema de Mariana, o ecossistema que foi danificado não foi reparado até agora e ainda tem trâmite na justiça para ver o que vai ser feito. Então, mais um caso que vai ficar por isso mesmo, muito provavelmente, porque a empresa vai dar lucro se manter da forma como está. Se tiver que pagar indenizações, a empresa pode quebrar e sair do Brasil, e isso vai ser ruim para a economia, né? Então, enquanto estiver dando lucro, tá tudo bem. E atentem-se ao fato de que tudo isso que eu falei se encaixam a tempos antes de Bolsonaro. As pessoas estão atacando o Bolsonaro, eu entendo, dou toda a razão para elas, inclusive os discursos que ele faz em prol do desmatamento agrava sim o problema que nós temos com isso, mas os governos anteriores não se livram do fato de que eles também introduziram o desmatamento no começo, como o governo Lula, e também não se livram do fato de que depois, em outros momentos em que foi necessária uma postura mais rígida na questão ambiental, não teve. E simplesmente foi deixado por isso mesmo. No momento da crise, né, vamos passar de helicóptero, vamos voar a região para mostrar que eu estou me importando, mas foi isso. E o que eu quero dizer com isso? Direita ou esquerda, enquanto estão lucrando, fazendo a máquina pública funcionar, tá tudo bem, não importa de qual lado é. E essa guerra de discursos, como se só tivesse um lado que é certo, e pior ainda, como se só existem dois lados de uma moeda, faz com que tudo piore porque eu não tenho outra perspectiva, ou eu não posso ter outra perspectiva de solução se não é imposta pela direita ou pela esquerda, quando na verdade existe um espectro muito maior, sendo centro, centro-direita, centro-esquerda, tem para cima, tem para baixo, não é só dois lados. Não tem por que eu ficar discutindo se o político A é melhor que o político B e se o político B é melhor que o político C. E ambos têm apenas dois lados. O sistema político brasileiro se pauta em ter liberdade partidária. Temos aí dezenas de partidos, cada um defendendo teoricamente um lado diferente, porque senão não teria por que ter mais de um. E a gente se pauta em que todos eles estão em dois lados. Não existe dois lados. É muito mais do que isso. Então, não dá para ter uma mentalidade rasa de que ou eu sou comunista ou eu sou liberal. É muito mais complexo do que isso.
essa discussão de que, na verdade, é uma discussão de defesa do político. É uma idolatria à política de forma não saudável. Porque eu passo a defender uma figura pública que pode estar fazendo coisas que eu não concordo e não sei. Ou pior ainda, eu não concordo com as coisas que estão fazendo, mas eu não vou dizer que eu não concordo, porque eu votei nele e não quero sair como retardado, né? Sendo que, na verdade, tá tudo bem discordar. Digamos que eu possa ter votado no Bolsonaro, na época eu concordei com os discursos dele, parte do governo, como ele está seguindo, até posso concordar, mas se determinado ato ele disser que alguma coisa que eu não concordo, tudo bem não concordar. Somos 200 milhões de brasileiros e que não temos como colocar todos os pensamentos de forma igual em um governo. Então sempre vai ter alguém que vai ficar descontente com alguma coisa, mesmo concordando com a posição de fulano no governo ou Beltrano. Não que eu tenha votado no Bolsonaro, muito menos que eu concorde com qualquer coisa do governo dele. Aí dentro de todo esse contexto, direita e esquerda, historicamente, novamente, o Brasil tem uma economia baseada em commodities, em exportação de produtos agrícolas, carne e alguns outros quesitos de minério e petróleo. Tudo commodity. Ou seja, se em algum momento do mundo um outro país surgir com uma oferta de commodity melhor que a do Brasil, ou se o mercado internacional decidir que as commodities de repente valem metade do valor, a economia brasileira vai falir. Porque não tem outra coisa para vender, a gente só tem commodity. A gente se preocupou tanto em fazer o avanço para o centro-oeste, em ocupar o Brasil para poder fazer plantio, para poder colocar soja, para poder fazer plantação, exploração do petróleo, cana-de-açúcar, álcool e commodities em geral, que se não tiver commodities para vender, o Brasil vai falir. É só disso que a gente sabe viver. A gente poderia ter investido em educação, em tecnologia, poderíamos ter indústrias de ponta, nós não temos. A gente importa toda a tecnologia que a gente precisa para fazer qualquer coisa produzida nesse país, que seja eletrônica ou de manufatura. As peças fabris brasileiras geralmente são importadas, porque é difícil ter uma produção nacional quando a gente não tem tecnologia para isso. A gente tem, com orgulho, no máximo, a Embraer e a Petrobras. O resto é uma migalha. Se comparar o que nós temos de economia em termos de quantidade econômica de produção, as commodities têm um peso muito maior do que a produção tecnológica. Não que nós não temos tecnologia, nós temos sim tecnologia muito boa, inclusive, que são utilizadas no mundo inteiro, especialmente, por exemplo, para as hidrelétricas, mas que é um potencial que a gente poderia ter explorado de desenvolvimento maior e não foi utilizado, porque a gente preferiu investir em commodities. E para um embasamento econômico, de fato, investir em commodities é um bom negócio. Mas a diversificação econômica, inclusive defendida pelos economistas que trabalham no atual governo, é muito mais importante. O próprio Bolsonaro deu fez um comentário em uma das lives falando sobre as commodities e o problema de termos um trabalho apenas com commodities. Mas aí, se estamos vendo que é um problema, a gente devia trabalhar para restaurar isso. Não, de repente, retirar todo o investimento que a gente tinha em pesquisas acadêmicas, cortar bolsas de estudo e verba de universidade, para de repente ficar num limbo. O Brasil é um dos países que mais avançou em tecnologia agrícola. Por quê? Porque as universidades tinham campos de pesquisas específicos para isso. A gente poderia deixar de abrir espaço para novas plantações, novos espaços de pasto para gado, para investir no que nós já temos, no espaço atual, para uma produtividade maior. Com o investimento em pesquisa, nós poderíamos deixar de necessitar de mais espaço para utilizar o espaço que nós já temos de forma mais apropriada, de formas a melhorar a produção das nossas commodities, já que é esse o foco. A gente poderia, inclusive, exportar essas novas tecnologias e pesquisas para ganhar dinheiro em cima disso nos outros países. A China está em primeiro lugar no mundo porque investiu muito pesado em tecnologia. Hoje nós compramos tecnologia chinesa, sendo que há poucos anos atrás nós estávamos no mesmo bloco chamado BRICS de desenvolvimento econômico, que tínhamos ambos o mesmo potencial. Agora, por que a China está lá batendo nos Estados Unidos e nós voltamos à 8ª posição de economia mundial? E isso ainda que a China tem um regime criticado pela maioria da população, que é um regime comunista. Eles não são socialistas, são capitalistas, mas são comunistas. Então, a desculpa que a maioria das pessoas dá pelo desenvolvimento chinês é que é fácil fazer um país ser desenvolvido utilizando de mão de obra barata. De fato, eu concordo, mas a forma como nós brasileiros temos mão de obra especializada paga como mão de obra não especializada, e nós preferimos optar por retrocessos em vez de progredir em direção, por exemplo, o que os indianos têm feito em pesquisa espacial. Onde está o Brasil nas pesquisas espaciais? A gente fez um acordo com os Estados Unidos para ceder a nossa plataforma de Alcântara para que eles possam fazer eventuais lançamentos daqui.
Concordo realmente com esse acordo, é de fato um benefício econômico para o Brasil, já que nós não estamos utilizando. E isso volta no quê? Em desenvolvimento tecnológico baseado no investimento em educação e tecnologia. Ou seja, não adianta cortar a verba das universidades que o Brasil não vai para frente. Mas já que é para se basear em mineração e exportação de commodities, de petróleo e recursos alimentícios, as indústrias atuais do Brasil em que recebem licitações, as licitações deveriam ser embasadas em reparação de danos. Por exemplo, se por acaso tem uma empresa que trabalha explorando uma determinada espécie de árvore em uma região e que essa árvore é única, específica dessa região e serve apenas para a produção de um tipo de matéria-prima, que é o que a minha indústria fornece para o resto do mercado. Se eu estou utilizando essa matéria-prima local para a produção de renda, parte dessa renda deveria ser retornada ao local de produção para ser utilizado como reparação dos danos locais. Não necessariamente ambientais, porque algumas indústrias a gente pode garantir que não polui, mas impacto existe. Pode ser um impacto social, pode ser um impacto de poluição, de fato, pode ser qualquer tipo de impacto econômico local que deve ser reparado. E essa verba, parte dos lucros dessa empresa, deveriam garantir a utilização desses recursos para a subsistência local. Que é o caso, por exemplo, de uma tentativa das indústrias europeias que fazem utilização de recursos naturais nossos, que subsidiam mineradoras e petroleiras e devolvem parte desse dinheiro em forma de investimento, por exemplo, para o Fundo de Preservação da Amazônia. É uma forma de você trabalhar uma reparação a uma área que você causou a degradação. Não necessariamente a proporção está correta, porque isso não é uma exigência brasileira. Afinal, eles não teriam retirado esses recursos do Brasil se isso não fosse uma exigência para a operação da empresa aqui. E caso os danos sejam mais sociais do que ambientais, que a empresa invista em educação local, onde a empresa tenha a sua sede aqui no Brasil ou faz a utilização de matéria-prima ou mão de obra brasileira, que invista em novas universidades, que invista em bolsas de estudo para a população local. As pessoas têm se tornado tão leigas em assuntos, né, globalizados ou de cultura, tecnologia e educação, que as pessoas pegam, por exemplo, programas para incentivo à cultura, que é algo muito importante para a nossa designação como brasileiros fazer parte da nossa cultura, usam isso como se fosse um desvio de dinheiro, como se fosse o governo dando dinheiro para as empresas investirem em coisas que elas não querem, que acham que estão enfiando goela abaixo um tipo de cultura que elas não querem consumir. Sendo que, na verdade, ninguém é obrigado a consumir a cultura que esse fundo financia, muito menos o governo dá dinheiro para essas empresas. Essas empresas se propõem a investir nesse tipo de cultura. Mas isso já é assunto para outro vídeo. No fim das contas, o que eu quero dizer é que me preocupa muito que alguns vídeos na internet estejam demonizando de fato a preservação do meio ambiente como se isso fosse um argumento pró-Bolsonaro. Gente, isso não tem nada a ver com Bolsonaro, isso tem a ver com o Brasil, isso tem a ver com a gente se manter como nação alguma coisa sustentável para o futuro. Se não tiver Amazônia, não tiver preservação ambiental, não tiver nada, a gente não vai ter o resto do Brasil. Como a Amazônia é o pulmão do mundo, a Amazônia é o que faz o Brasil girar. A indústria agropecuária brasileira sobrevive porque a Amazônia emite a umidade necessária para que toda a plantação do Brasil seja irrigada. No máximo, muito aqui no sul do Brasil, a gente pega uma umidade trazida dos oceanos junto com o fio dos polos que condensa a chuva para irrigar as nossas plantações. Mas o resto do Brasil, o semiárido brasileiro, o centro-oeste ou nordeste, necessita muito da umidade trazida pela Amazônia, porque as correntes oceânicas dessa região, com a convergência do frio do sul, não trazem a chuva necessária para a produção se não tiver o ar úmido da Amazônia. Então, o X da questão não é preservar ou não preservar, ser de direita ou ser de esquerda, ou o Bolsonaro não preserva e o Lula preservava. Tudo isso é mentira, é balela. A questão é, preservar é necessário. O que importa é a gente ter consciência de como vai ser preservado, de como vão ser utilizados os recursos naturais brasileiros. A questão é se a gente vai permitir que seja mal utilizado, como já tem sido mal utilizado e é agravado por discursos do atual presidente, ou se a gente vai tomar uma postura para proteger a nossa natureza e conseguir ter um futuro consciente. Então isso que eu trago de reflexão nesse vídeo.